Vamos hoje começar com Mateus, versículos 12 a 25, estamos no capítulo 4. Nós lemos: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante, né, que depois da tentação que o nosso Senhor Jesus passou no deserto, aqui vemos já o nosso Senhor Jesus a pregar, a testemunhar. O versículo 12 está a dizer: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. João foi preso. João Batista, que havia batizado a Jesus, foi preso. E por que é que ele foi preso? Um pouquinho mais à frente nós vamos ler um pouquinho das razões que lhe levaram preso. Mas uma das coisas que está claro é que João Batista era um pregador da justiça e Herodes era um praticante de injustiça. A vida de João Batista incomodava a Herodes, né? Este Herodes é o filho do Herodes que havia perseguido e queria matar a Jesus. O pai tentou matar a Jesus, não conseguiu. O filho, o outro Herodes, vai agora prender João Batista e veremos um pouquinho lá à frente que vai matar João Batista. Então, nós lemos no verso 13: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima. Quando nós começamos com o nosso estudo, a nossa primeira meditação foi falar um pouquinho da realidade e o contexto do livro de Mateus, e falamos um pouquinho sobre essa vida pesqueira que existia nesse contexto do livro de Mateus, né? E aqui já estamos a ser introduzidos a essa realidade pesqueira daquele território. E aqui, de novo, Mateus vai dizer: para que se cumprisse o que foi dito, sempre a usar essa fórmula para introduzir a palavra de Deus, o Velho Testamento. O testemunho da vida de Jesus, a realidade do Messias não podia ser algo que não tivesse um testemunho do Velho Testamento. Jesus, segundo Mateus, é essa figura que apareceu fruto das profecias que Deus havia já apresentado desde antes. Ele não é uma figura que veio do nada, o Velho Testamento já lhe apresenta. Então, mesmo nós também, para apresentarmos bem o Evangelho, precisamos ter um bom embasamento no Velho Testamento. Porque é o Velho Testamento que vai nos fazer entender bem essa boa nova, essa proclamação de quem Jesus é. Então, muitas das vezes se tenta pregar supostamente o Evangelho sem se ter o background das profecias que dão base para quem Jesus é. Né? E é exatamente isso que Mateus evita. O Evangelho, segundo Mateus, apresenta Jesus, o Messias, de acordo ao Velho Testamento já. Ou seja, tudo que Jesus é tem um respaldo do Velho Testamento. Então, ele vai viver
na terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E aqui, no versículo 16, cita-se Isaías 9, de 1 a 2. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus é apresentado como a luz, a vida, a esperança. E Ele vai trazer essa luz àquele povo que estava assentado nas trevas, aquele povo que estava a viver num contexto de prisão, porque o Senhor Jesus, como vemos no capítulo 1, versículo 21, Ele vem para libertar o seu povo dos seus pecados. E a escuridão é exatamente isso, né? E no versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa mensagem do nosso Senhor Jesus é muito profunda. Arrependei-vos. O arrependimento, já falamos, que significa a mudança de vida. Não é simplesmente entender que cometi um erro. Não. É a compreensão de que havíamos errado e a mudança da nossa direção de vida para o certo. O arrependimento bíblico é isso. É diferente de remorso. Algo que cai muito bem para o caso, por exemplo, de Judas, que acabou por tirar a sua própria vida depois de ter traído o Senhor. Então, quando diz é chegado o reino dos céus, embora já tenhamos falado sobre isso, vamos só voltar a ler Isaías 9, de 6 a 7, porque enquadra muito bem essa ideia do reino dos céus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Quer dizer que este é o rei que o Senhor levantou, né? Aquele a quem o Espírito Santo desceu em forma como se uma pomba, e a voz do próprio Deus disse: este é o meu filho, este é o meu primogênito, este é o meu imperador, eu é que ele levanto para reinar. Então o reino de Deus é esse, né? Eu estou a usar o termo reino de Deus, mas aqui Mateus está a usar o termo reino dos céus. Existem algumas pessoas que buscam dizer que o reino dos céus não é igual ao reino de Deus. Mas se nós pegarmos o livro de Lucas e lermos em paralelo com o livro de Mateus, veremos que há partes onde Mateus vai dizer reino dos céus, Lucas vai dizer reino de Deus. Logo, são sinônimos, não são nada diferentes. Uma explicação que se dá a essa diferença é que os judeus tinham uma sensibilidade de não usar o nome de Deus. Então, ao invés de falar Deus, eles iam naquele local dizer céus. Mas o que eles estavam a tentar dizer é o reino de Deus. Versículo 18 a 19. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. É interessante que o Senhor é apresentado como aquele que está a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E nessa pregação também já está a escolher aqueles que vão se juntar à sua missão de proclamar a mesma mensagem. E não é algo pequeno nós notarmos que, ainda que Jesus fosse este Filho de Deus, este primogênito, este escolhido de Deus, Ele não trabalhou sozinho. Ele trabalhou com outros homens.
Ainda que nós tenhamos muita unção, ainda que o Espírito Santo se encha em nós, o Espírito Santo quer trabalhar conosco, com outras pessoas. Deus nos projeta assim no seu trabalho, trabalharmos com outras pessoas. Ninguém pode fazer melhor do que Jesus. A melhor fórmula é a fórmula de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus precisou de cooperadores, de discípulos que estivessem com ele para apresentar a boa nova, assim também cada um de nós precisa se olhar como discípulos que precisam de discípulos juntos, em família, em grupo. Em grupo é que nós pregamos e levamos a boa nova. Não é sozinho. Não é sozinho. E é notável, né? Porque ele vai dizer assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Ele foi tentado pelo inimigo. Ele começa o seu ministério, mas ele tem uma mensagem, não. Eu vim aqui para levantar pescadores de homens. Vocês são pescadores. A vossa vida é pescar. Eu também sou pescador. Mas eu não vim pescar os peixes que vocês pescam no mar. Eu vim pescar vocês. Eu vim pescar homens e mulheres. Então Jesus veio para pescar homens e fazer do seu pescado pescadores de homens. Jesus veio para iniciar uma revolução de discipulado. O seu coração estava em discipular e criar discípulos discipuladores. E eu acho que essa é uma área que nós temos muitos problemas hoje. Porque o que é que tem acontecido? Muitas das vezes as nossas igrejas estão mais focadas em criar membros das igrejas do que propriamente de discípulos discipuladores. Criar discípulos discipuladores é o quê? É munir os discípulos de Cristo com uma visão que eles vão fazer do mesmo jeito que Jesus fez com eles. Nós pregamos a palavra, nós estudamos a palavra para cada um de nós aqui ser capacitado também para ensinar amanhã. A visão é essa. Essa é a visão de Cristo. Não é simplesmente encher um local com muita gente que bate as palmas, que canta. Não. A visão de Jesus não foi essa. A visão de Jesus é criar discípulos discipuladores. Então, se nós somos discípulos de Cristo, uma pergunta que podemos nos fazer nessa altura é: como é que nós temos participado nessa pesca? Porque você pode talvez não ser aquele que dá a cara diretamente, mas tens participado na vida daqueles que dão a cara. Cada um de nós tem que ter o desejo de ser um discípulo discipulador. Essa é a visão de Jesus, essa é a visão que nós precisamos desejar. Não, eu tenho que crescer no conhecimento de Deus ao ponto de eu ensinar as coisas que Deus me ensina e ao ponto das pessoas a quem eu vou ensinar as coisas que Deus me ensina ensinarem, aprenderem mais de Deus e evoluírem ainda mais, irem mais distante. Essa é a visão do reino de Deus. Não é criar seguidores apenas. Versículo 20 a 21. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. E aqui é muito interessante essa coisa. Tem aqui pelo menos 2 pontos assim fundamentais. Eu sempre achei curioso que Jesus começa o seu ministério chamando os discípulos, mas esses discípulos eram irmãos. Jesus não chamou pessoas assim não relacionadas. Ele escolheu irmãos para começar o seu ministério. Eu acho que tem sabedoria aqui.
Porque se nós formos para o livro de Gênesis, estamos a ver que o caso dos primeiros dois irmãos houve morte. Caim matou Abel. E aquilo trouxe uma maldição tal, como